Boa noite, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Estou me recuperando da ressaca de ontem, que eu fiz uma live onde cada superchat era um gole de vinho. E ainda bem que eu tomei bastante água depois, então não tive muita ressaca. Então, líderes da Finlândia defendem a adesão à OTAN sem demora. Presidente e premier afirmam que ingresso fortaleceria a aliança militar e parlamento deve votar tema nos próximos dias. Amplamente aguardado, o anúncio sinaliza grande mudança política após a invasão da Ucrânia pela Rússia. A OTAN, o que acontece? Ela seria, teoricamente, uma aliança defensiva, uma aliança dos países para que eles se defendam da Rússia, hoje, né, que antigamente era a União Soviética, que realmente era uma ditadura, a ditadura de Stalin, era um país que tinha armas nucleares e continua tendo, e hoje a gente tem um líder ditatorial também, o Putin, que está tentando competir com as ditaduras do século XX e realmente está fazendo crimes horrendos, né, crimes hediondos, bombardeando civis, bombardeando crianças, bombardeando pessoas inocentes e entrando em guerra, colocando seu próprio povo, que também é inocente, para entrar em guerra e causando assim mortes também. Guerra é uma aberração que não deveria existir, né? Quer dizer, você deveria se defender de uma guerra, mas nunca iniciar uma guerra. Uma iniciação de guerra é uma abominação que já não acontecia mais há muito tempo no Ocidente, e agora a gente está vendo uma possibilidade aí de terceira guerra mundial e até de guerra nuclear, o que é uma grande ameaça, talvez a maior ameaça que a gente tem hoje no mundo. A coisa mais horrível que poderia acontecer hoje é uma guerra nuclear. A Finlândia deve solicitar a adesão à OTAN sem demora. Esperamos que as medidas nacionais ainda necessárias para essa decisão sejam tomadas rapidamente dentro dos próximos dias, disseram o presidente Sauli Niinisto e a premier Sanna Marin durante uma declaração conjunta. Ser membro da OTAN fortaleceria a segurança da Finlândia. Como membro da OTAN, a Finlândia fortaleceria toda a aliança de defesa, afirmaram. Então, teoricamente, é bom que exista uma aliança de defesa. É o que acontece, na verdade. Toda segurança numa sociedade livre, numa sociedade libertária, é uma espécie de aliança de defesa entre os indivíduos. As pessoas perguntam assim, sem o Estado, como é que as empresas vão se defender? Como é que os indivíduos vão se defender, né? Se não tem o Estado para defendê-los. É exatamente com um tipo de aliança de defesa, que é a aliança de defesa do livre mercado, da propriedade privada, onde, por exemplo, se você tem os indivíduos armados, você tem um ambiente com 50 indivíduos armados. Se um deles decide fazer um massacre, os outros 49 vão atirar nele. Os outros 49 vão se defender. Mesma coisa, você tem um ambiente com dezenas de empresas no mercado. Uma dessas empresas começa a tomar medidas antiéticas, agredir seus concorrentes. As outras empresas vão todas se voltar contra ela. Então, uma aliança de defesa, nesse caso, nos casos de estados, não é uma aliança de defesa ética ou da ética libertária, mas também é um tipo de descentralização num nível inferior ao nível da ética, no nível de estados competirem entre si, mas mesmo assim é algo que pode prevenir guerras. Aliás, é isso que previne guerras, né? O que previne um país de dominar o mundo? O que previne um país de dominar todos os outros? É exatamente o fato de que os países sabem, os governos sabem, que se eles se voltarem contra os outros vão se unir contra ele. Se um governo se tornar uma ameaça muito grande, os outros governos vão se unir contra ele. Então a OTAN, como ideia de aliança de defesa, é uma boa ideia. Agora, eu acho que essa ideia vai ser usada só para defesa. Eu acho que essa ideia não vai ser pervertida. Eu acho que se a OTAN não tiver poder demais, ela não vai abusar desse poder. Aí também é outro problema. Porque como a gente estava falando de estados, né, os estados eles têm a natureza de dominação e a natureza de agressão. Eles já agridem os seus indivíduos, os indivíduos que vivem ali. Então a própria natureza do Estado já é de agressão, de parasitismo, de domínio, dominação. Então eu não confio numa aliança entre Estados, não confio na OTAN, não defendo a OTAN, dos interesses da OTAN. Eu defendo que quanto mais defesa existir e menos ataques de guerra, melhor.
né? É a ameaça é o poder de defesa que vai impedir governos de iniciarem guerras. E a gente realmente deveria viver num mundo onde não existem guerras, onde não se inicia guerras. Guerras são uma abominação que não deveria existir, não tem motivo para existir. Então, o anúncio era amplamente aguardado e sinaliza uma grande mudança política desencadeada pela invasão da Ucrânia pela Rússia. O apoio dos chefes de governo e de Estado faz com que seja muito provável que a Finlândia solicite formalmente a adesão à aliança militar após décadas de neutralidade. Um debate e uma votação no parlamento sobre o assunto são aguardados para a próxima segunda-feira, segundo o jornal New York Times. A Finlândia, que compartilha uma fronteira de 1.300 km com a Rússia, aumentou gradativamente sua cooperação com a OTAN desde que Moscou anexou a península da Crimeia em 2014. Até a Rússia invadir a Ucrânia, o país nórdico, no entanto, se recusava a ingressar na aliança militar para manter relações amistosas com o vizinho oriental. Não alinhamento militar agradou a população finlandesa por muito tempo, como forma de não se envolver em conflitos. Isso é uma questão também, que se envolver em conflitos sempre gera um custo, né? É sempre um custo maior você se envolver numa guerra do que não se envolver numa guerra. Você sempre vai economizar mais recursos simplesmente não entrando em guerra. Então, por isso que a tendência de muitos governos ou de muitos países é não querer entrar em guerra. E deveria ser sempre, né? Não querer entrar em guerra. O apoio popular à adesão da Finlândia à aliança atingiu um recorde de 76%, quando anteriormente era 25%, antes da guerra. Em março, o governo finlandês iniciou uma revisão da política de segurança do país e entregou um relatório para discussão no parlamento. Paralelamente, o presidente e o premier viajaram pelos países da OTAN para buscar suporte à adesão da Finlândia. E aí, enfim, resumindo a história, a Finlândia quer entrar para a OTAN. O governo da Finlândia e a população apoia que a Finlândia entre para a OTAN. Vamos esperar que isso ajude a acabar com a guerra, porque na verdade é isso que a gente precisa, acabar com a guerra. E a Rússia está prometendo retaliação. Vamos ver que tipo de retaliação é essa. Vamos ver se a Rússia vai ameaçar de novo armas nucleares, porque eles já ameaçaram algumas vezes usar armas nucleares, aí depois desmentiram, foram lá e disseram não vamos usar armas nucleares. Vamos ver qual vai ser a reação da Rússia quanto a isso. Então, muito obrigado, dê o seu like, inscreva-se no canal, ajude esse vídeo a alcançar mais pessoas, mais engajamento, para a gente continuar mantendo esse canal na ativa, postando vídeos diariamente, conto com o seu engajamento, seu like, sua inscrição ou comentário, coisas que aumentem o engajamento do canal. Muito obrigado e até a próxima.